sistema nervoso. O tecido nervoso é sensível a vários tipos de estímulos que se originaram de fora ou do interior do organismo. Ao ser estimulado, esse tecido torna-se capaz de conduzir os impulsos nervosos de maneira rápida e, às vezes, por distâncias relativamente grandes. Trata-se de um dos tecidos mais especializados do organismo animal. O tecido nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central, que é formado basicamente pelo cérebro e pela medula espinhal, e sistema nervoso periférico, formado pelos numerosos filamentos de nervos pelo nosso corpo e pelos gânglios nervosos. Os neurônios. Células altamente especializadas, os neurônios são dotados de um corpo celular e numerosos prolongamentos. O corpo celular de um neurônio contém núcleo grande e arredondado e os organoides comuns às células animais. São 3 tipos de neurônios: o bipolar, o multipolar e o pseudo-unipolar. Cada neurônio tem apenas um axônio. Em sua parte final, ramifica-se em prolongamentos muito finos, que frequentemente delimitam pequenas dilatações, contendo microvesículas portadoras de neurohormônios. Em toda sua extensão, o axônio é envolvido por células que se dispõem em torno de sua superfície, formando um envoltório espiralado que constitui a chamada bainha de Schwann, ou neurilema. As sinapses. Sinapses são regiões de conexão química estabelecidas entre um neurônio e outro, ou entre um neurônio e uma fibra muscular, ou entre um neurônio e uma célula glandular. As fibras nervosas. Fibras nervosas são formadas pelos prolongamentos dos neurônios, dendritos ou axônios, e seus envoltores. Cada fibra nervosa é envolvida por uma camada conjuntiva, denominada endoneuro. As fibras nervosas organizam-se em feixes. Cada feixe, por sua vez, é envolvido por uma bainha conjuntiva denominada perineuro. Vários feixes agrupados paralelamente formam um nervo. Os 5 sentidos. Nós, seres humanos, temos 5 sentidos fundamentais. São eles: audição, olfato, paladar, tato e visão. São eles que propiciam o nosso relacionamento com o ambiente. Paladar. Resultado de sensações percebidas pela boca e também por sensores do olfato. O paladar é o sentido que nos permite sentir o gosto dos alimentos. Na língua, existem 10.000 pequenas estruturas chamadas papilas gustativas, e existem sensores dentro de cada uma delas, chamados crepúsculos gustativos, que transformam o sabor em impulsos elétricos, e esses impulsos informam ao cérebro se a comida é doce, salgada, amarga ou azeda. Olfato. O nariz humano tem cerca de 5 milhões de células olfativas. São elas que capturam as moléculas odoríferas e enviam essas informações ao cérebro, que faz o reconhecimento dos odores. O olfato permite sentir vários tipos de cheiros, podendo identificar mais de 4.000 cheiros diferentes. O olfato, como a visão, possui uma capacidade adaptativa. Ao sentirmos um odor forte, a sensação olfativa é bastante forte também, mas após alguns minutos, o odor fica quase imperceptível. Visão. A visão é um dos 5 sentidos dos seres humanos. É aquele que nos permite ver o mundo à nossa volta. Se não tivéssemos visão, seria impossível ler as palavras do modo como fazemos. Provavelmente não haveria cinema, artes plásticas, fotografia e até mesmo a televisão. Os globos oculares estão localizados dentro de cavidades ósseas denominadas órbitas, compostas de parte dos ossos frontal, maxilar, zigomático, esfenoide, etmoide, lacrimal e palatino. Ao globo ocular encontram-se associadas estruturas acessórias: pálpebras, supercílios, conjuntiva, músculos e aparelho lacrimal. Audição. O ouvido é um órgão extremamente sensível, que nos capacita a perceber e interpretar ondas sonoras. É pela audição que percebemos os sons. Primeiramente, o som se propaga pelo ar, entra pelo ouvido e chega ao tímpano, uma membrana protetora. O tímpano propaga a vibração para 3 ossinhos juntos entre si: estribo, martelo e bigorna. A orelha externa é formada por porção cartilaginosa e meato acústico externo. Sua função é localizar, direcionar e amplificar o som. A orelha média tem como função conduzir as vibrações do ar do meato acústico para os fluidos da orelha interna. A orelha interna consiste em um labirinto auditivo e vestibular.
labirinto ósseo no canal do osso, labirinto ósseo no canal do osso temporal, labirinto membranoso, tecido suave preenchido por líquido dentro do labirinto ósseo. Ele é o órgão responsável pela audição. Tato. Para que nós sejamos capazes de obter as percepções táteis, existem na pele uma série de terminações nervosas e corpúsculos. Eles são os chamados receptores táteis. Corpúsculo de Vater-Pacini, percepção da pressão. Corpúsculo de Meissner, percepção do tato leve, quando passamos ligeiramente as mãos por uma superfície. São eles os responsáveis pelas sensações que experimentamos. Discos de Merkel. Como os corpúsculos de Meissner, captam toques leves. Corpúsculo de Krause, percepção do frio. Corpúsculo de Ruffini, percepção do calor. Terminações nervosas livres, sensíveis aos estímulos mecânicos, térmicos e especialmente aos dolorosos. Teríamos o sexto sentido? Algumas pessoas dizem que o sexto sentido é o equilíbrio. Outras dizem que o sexto sentido seria a percepção, que é a função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais a partir de histórico de vivências passadas.